E aí, gente, tudo pronto para gravar? Eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. No dia 13 de agosto, uma terça-feira às 20 horas, vai acontecer uma exibição online e gratuita do filme Vai pra Cuba, Eduardo, o primeiro documentário internacional do CF. O documentário, dirigido por mim, mostra um ponto de vista único sobre um dos países que mais gera discussões e debates sobre justiça social e o modelo de sociedade que queremos. Nesse documentário, Eduardo Moreira entrevistou figuras muito importantes para que a gente possa entender a história de Cuba, como Aleida Guevara, ativista e filha de Che Guevara, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e também figuras do povo cubano, da cidade e do campo. Eu espero você lá! Muito bem, pessoal, terça-feira, 6 de agosto, 7h02 da manhã, ao vivo, horário de Brasília, estamos começando o nosso Desperta SL. Muito bom dia, muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está por aí. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, nasquelas mais relevantes, que as pessoas mais usam, né? Estamos ao vivo no Twitter, no Twitch, no Facebook e no Instagram, e também, claro, nos nossos canais do YouTube. Se você já está chegando por aí no canal do ICL, no canal do Eduardo Moreira e no canal do Leandro Demore, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito bom dia para quem nos acompanha em outras paragens neste mundão de meu Deus. Muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, muito bom meio-dia. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Você já está aí no nosso chat ajudando este programa, né? Passando inclusive informações, né? Volta e meia nós perguntamos para as pessoas que entendem mais os assuntos sobre o que está acontecendo no nosso chat. O nosso chat é sempre muito saudável, né, Jimmy? Ninguém cola chiclete no cabelo do coleguinha, né? E nem fica empurrando também, né? Tudo saudável, né? Uma galera legal, né? Você pode ir assinando os nossos canais, deixando seu like, ativando o sininho, deixando seu comentário, mas também e principalmente, se você puder, compartilhe esse programa com as pessoas que você conhece aí, joga na sua rede social, publica no Twitter, publica no Facebook, coloca lá no seu grupo de discussão do colégio lá do WhatsApp para causar já uma celeuma pela manhã, na terça-feira, sempre muito bom, né? Não falamos de política, não vamos politizar as Olimpíadas, pelo amor de Deus, não politiza o esporte, tá bom, gente, não faça isso sim, politize tudo nessa vida é político, né? Você pode também, claro, mandar no seu grupo de e-mail, no seu grupo de discussão de e-mail, enfim, espalhe a palavra do Desperta SL. Este ano é um ano importante para o Brasil, a gente vai fazer uma extensa cobertura eleitoral por aqui, principalmente a eleição no Brasil, né? Mas temos a eleição nos Estados Unidos também, a gente está acompanhando tudo, os dilemas venezuelanos, a questão dos ataques da extrema-direita aos imigrantes na Grã-Bretanha e por assim estamos caminhando nesta semana. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanha na TV aberta. Se você quiser assistir a este programa pela televisãozinha da vovó, você pega o controlinho e procure aí em Salvador, em São Paulo e em Porto Alegre. Nós estamos ao vivo em Porto Alegre na Pop TV, em São Paulo na TVT e lá em Salvador da Bahia e Grande Salvador também pela TV Quirimurê. Estamos ao vivo também em 2 emissoras de rádio. Muito bom dia para quem nos acompanha aí pelo carro, no bom e velho radinho. Muito obrigado pela parceria. Um grande abraço para o pessoal da Rádio Brasil Atual e também da Rádio Heliópolis. Um dia eu quero visitar todas essas emissoras e todas essas emissoras de rádio e televisão, tá? O dia que a gente puder, o dia que eu estiver em Salvador, eu vou lá visitar o pessoal da TV Quirimurê e assim por diante. Beleza? Gente, temos muita coisa no programa hoje, né? Então vamos que vamos, né? Vamos começar com as nossas maravilhas olímpicas, né? Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. Rebeca ganha o ouro no solo em cima de Simone Biles e se torna a maior medalhista brasileira da história. Rebeca Andrade conquistou a sua 6ª medalha olímpica ao ganhar o ouro na prova de solo de ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, na França, na manhã dessa segunda-feira. Portanto, ontem, né, a atleta se tornou a maior medalhista brasileira da história, superando a 5 dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael. Tem um sabor especial aí, porque, né, o Robert Scheidt e o Torben Grael, parabéns para eles, né, claro, obviamente, mas é esporte de playboy, né, Odinho? Tem menos graça, né, do que a menina que saiu, né, que foi lá e conquistou, como a Rebeca conquistou. É outra categoria, digamos assim, né? No solo, ela garantiu o ouro ao conquistar a nota de 14,166. Estava todo mundo apreensivo olhando ontem as notas, nota por nota. Primeiro ela fez a sua apresentação lá na trave, né? Todo mundo meio que caiu, até a Simone Biles caiu da trave. A Rebeca fez uma apresentação, não conseguiu medalha na trave, parecia que ia dar, porque depois que a Simone Biles caiu, sempre abre uma vaga ali no pódio, acabou ficando em quarto.
mas foi pro solo, ganhou da Bios. Pra vocês terem uma ideia, para quem não acompanhou ontem, a Rebeca ficou com essa nota aqui, né? 14.166, a Bios ficou com 14.133. Um negócio inacreditável. A apresentação da Rebeca foi linda. Teve uma romena que competiu depois dela. Eu acho que deram uma garfada na romena ontem, Jimmy. Eu não entendo nada de Olimpíada, né, cara? Eu não entendo nada, mas eu acho que deram uma garfada naquela romena lá, cara. Não? Tu não viu o negócio? Não sei não, hein, cara. Se fosse a Rebeca fazer aquela apresentação da romena, a gente ia tacar fogo no país ontem, né? Mas tudo bem. Aí a romena ficou em terceira, depois a outra norte-americana pediu revisão da nota, a Childs, né, se não me engano, que ficou em terceiro, conseguiu a revisão de nota, pulou para terceira, a romena pediu a revisão de nota, não rolou a revisão de nota, eu acho que essa romena ficou em quarto e quinto, as duas romenas. Mas o que importa é a nossa maravilhosa Rebeca. No solo, a medalha de prata, portanto, ficou com a Simone Biles, 14.133. O bronze ficou com também ginasta dos Estados Unidos, Jordan Childs, que teve a nota de 13.766. Vejam o patamar, né? A Rebeca e a Simone estão em outra prateleira, como tá na moda falar nas Olimpíadas agora, né? Outra prateleira, né? Tudo vira prateleira, mercado, o supermercado, a compra, o produto, né? Está em outra prateleira, né? Tá bom, tudo bem. Em Paris, Rebeca já foi vice-campeã olímpica do individual geral e no salto, além de ter conquistado o bronze por equipe. Nas Olimpíadas de Tóquio, a Olimpíada anterior, a nossa Rebeca já havia conquistado o ouro no salto e prata no individual geral. Na Olimpíada de Tóquio, a Simone Biles desistiu de participar. E aí ficou um pouco aquela coisa, né? A Rebeca só ganhou porque a Biles não estava. Bom, agora a Biles estava e ela ganhou da Biles e foi maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai mostrar a grande foto das Olimpíadas para mim até agora, inclusive com uma resposta inusitada na rede social. Eu vou mostrar para vocês aqui. Mais cedo a Rebeca tinha ficado em quarto, portanto, no final da trave, né? A Rebeca no solo fez uma apresentação ontem, foi a segunda a se apresentar no solo, logo após a italiana Manila Esposito, que caiu durante a sua apresentação e ficou com uma nota baixa. A estadunidense Simone Biles foi a sétima a competir no solo e ficou, portanto, com essa nota 133, né? 14.133. A apresentação da Rebeca foi feita ao som de músicas da cantora Beyoncé e dos funks Baile de Favela e Movimento da Sanfoninha. A ginasta brasileira iniciou com um Tsukahara cravado, tá ligado, Jimmy? Faz um pra gente aí, quero ver ao vivo aqui. O Jimmy é esportista. É capaz de saber fazer. Capaz de saber, não duvido de nada. A grande imagem do dia ontem foi essa aqui, né? A Rebeca estava, antes de subir no pódio, né? Já estavam as duas atletas dos Estados Unidos e aí a Simone Biles e a Childs haviam combinado então de fazer esse gesto. Depois a Simone Biles até explicou por que fizeram isso, né? Porque falou que a Rebeca é a rainha, Rebecca is queen, ela falou. Maravilhoso. Eu sempre tenho esperança de que a gente pode aprender alguma coisa nesses momentos, né? Porque a gente passa todo o tempo, o ano todo aqui, principalmente no Brasil, é futebol. E o futebol, assim, eu amo futebol, mas é aquela coisa, né, cara? É porradaria e individualismo, apesar de ser um esporte coletivo, né? É individualismo, é mercado, é quanto vale, é quanto foi vendido, é o salário que ganha, é pro time que vai, é reclamação de juiz, cara, é assim, em termos educacionais, vamos dizer que o futebol profissional tira-se pouco dali, né? O esporte olímpico é inacreditável, cara. Tem um vídeo que infelizmente a gente não pode mostrar aqui. Aliás, ontem eu até postei esse vídeo no meu Instagram. O Instagram derrubou o vídeo. Eu nunca tinha visto o Instagram derrubar o vídeo. Lembra que eu falei na semana passada pra vocês aqui que o jeito mais fácil de você derrubar conteúdo na internet é com direitos autorais? Cara, eu postei esse vídeo ontem, deu, sei lá, 2 minutos, o Instagram tirou do ar porque fere os direitos autorais, né? E aí é um vídeo maravilhoso de algumas ginastas que estavam ali, atletas de outros países que estavam competindo, inclusive, contra a Rebeca, né? Para tentar ganhar a medalha que eventualmente ela ganhou, assistindo a apresentação da Rebeca, vibrando, batendo palma, todo mundo se congratula ali, é tudo muito bonito. Cara, a Simone Biles, eu fiquei ainda mais fã dela, porque ela é um fenômeno, né? Na Olimpíada do Rio, se eu não me engano, ela levou 4 ouros e 2 pratas, ela é realmente um fenômeno da ginástica e fazendo esse gesto
lindo ontem, né? Falando, inclusive, né, que estava muito feliz por serem 3 mulheres negras no pódio, né? Isso nunca aconteceu na história. Então, estava todo mundo muito feliz, todo mundo torce muito uma para outra também. É claro que todo mundo quer ganhar a medalha, mas não há aquele mal-estar que tem nos outros esportes. Tem um vídeo também da Simone Biles, que a gente também não pode mostrar aqui, infelizmente, né? A Simone Biles aguardando a nota dela e falando, eu acho que a Rebeca ganhou, eu acho que ela ganhou. E aí veio a nota, a Simone ficou em segundo, e aí vai lá, cumprimenta a Rebeca. É tudo muito legal de ver. A gente viu isso no Brasil também, em Tóquio, principalmente no skate, né? Quando a nossa skatista, a Fadinha, né? Ela estreou, assim, todo mundo torce para todo mundo, os atletas não torcem para os outros caírem, por exemplo, porque você pode se machucar numa queda dessas. O esporte é cada vez mais extremo, cada vez mais perigoso, então se você pegar no skate, pegar aqui também, se cair pode se machucar mesmo, né? A gente viu uma das nossas atletas na primeira semana das Olimpíadas que teve uma queda no aquecimento, acabou cortando o supercílio, é de fato muito perigoso, então não há aquela relação tóxica que infelizmente a gente vê no futebol, né? Então muito bacana. Ontem, assim, eu não sei na cidade de vocês, mas quando a Rebeca ganhou o ouro, eu tava com meu filho na rua e várias pessoas gritando nas casas, parecia assim uma nova comoção de esporte no Brasil, uma coisa que a gente não vê há muito tempo, né? Perdemos a conexão com a seleção brasileira, que virou aquela coisa que ninguém mais sabe, né? Para onde vai, de onde veio, metade dos atletas lá, eu pelo menos nunca ouvi falar, né? E sem demérito nenhum, né? Talvez seja problema meu nunca ter ouvido falar dessas pessoas maravilhosas que jogam nos maravilhosos clubes europeus, né? Mas também não muda nada na minha vida eu não saber quem são essas pessoas, né? Então a gente perdeu a conexão, a gente sempre teve esportistas aí no topo que a gente ficava torcendo. Talvez a Rebeca possa reacender essa chama, isso eu achei muito bonito ontem, fiquei bem impressionado na rua, ouvindo as pessoas nas casas, né, vibrando com a medalha dela. Ela realmente é hoje a nossa grande rainha do esporte, né? Com essa imagem maravilhosa. O inusitado ontem foi o Museu do Louvre respondendo ao Comitê Olímpico. Olha só, o Comitê Olímpico postou a foto, né? Colocou uma mensagem aqui, this is everything, né? Isso aqui é tudo, né? E aí essa mesma imagem que a gente acabou de mostrar aqui, e o Museu do Louvre, a conta oficial do Museu do Louvre, falando, né? Bom, talvez a gente tenha que expor isso no Louvre. Olha só a resposta da conta oficial do Louvre aqui embaixo do post do Comitê Olímpico. Vou até dar um retweet ao vivo aqui, né? Vamos dar um retweet, porque sim, talvez tenhamos que expor, né? Porque isso aqui é absolutamente arte para ser exposta, né? Que momento histórico, que momento bonito. Tomara que a gente consiga passar um pouco, né, dessa vibe, que é uma vibe antitóxica, se a gente for comparar com o futebol profissional, como a gente vê quase todos os dias na televisão, né? A Tatiana Weston Webb conquistou a prata inédita para o surf brasileiro, foi para a final ontem a Tatiana, e levou a medalha de prata para casa. O mar estava baixo ontem, estava bem ruinzinho mesmo, teve uns momentos um pouco melhores. Na semifinal ela conseguiu fazer um tubo e fazer uma onda muito boa, acabou indo para a final, mas na final perdeu por pouquinho ali, né? Pegou uma onda no final ainda. Eu considerei a onda melhor do que a nota que veio, é sempre um pouco um mistério, né? E ao contrário da ginástica, eu entendo um pouquinho mais de surf, porque pratiquei surf por alguns anos, né? Aliás, nós temos 3 surfistas aqui no ICL, o Edu, o César, não, 2, né? O Edu, o César e daí eu, né, Jimmy? O Edu, o César e eu, né? Eu sou a tentativa de surfista, mas consigo ler um pouco melhor do que na ginástica, por exemplo. Achei a nota meio baixa para a onda que ela pegou uma boa onda no final, era a última tentativa dela de conseguir o ouro, mas não deu, prata, maravilhoso, incrível, tá ótimo, né? Ela ficou com uma nota de 10,33, enquanto a sua adversária ficou com 10,50, uma diferença muito pequena, né? Apesar do segundo lugar, é a primeira medalha olímpica conquistada pelo surf feminino brasileiro. A norte-americana conseguiu pegar a primeira onda e encaixou um tubo. Mais cedo, Tatiana Weston Webb brilhou para carimbar a presença na final do torneio do surf feminino. Ela superou a costarriquenha Brisa Hennessy, né? Porque na semifinal ela tinha a preferência da onda e a costarriquenha foi na frente dela e atrapalhou a onda da Tati. As duas foram surfar a mesma onda e aí acabou que a costarriquenha ficou com uma nota só e aí fica quase impossível. Você tem 2 notas, né? As suas 2 melhores ondas que são somadas.
Como a costarriquenha ficou com 0 em uma onda, ficou praticamente impossível ela conseguir ir para a final. Então, parabéns, né? Aliás, as mulheres que estão trazendo quase todas as medalhas, né? Eu não sei quais são as medalhas dos homens por enquanto. A do Medina, né? O Medina levou a medalha ontem aqui, conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris. O brasileiro Gabriel Medina conquistou a medalha de bronze. O surfista de São Sebastião, São Paulo, venceu o peruano Alonso Correia, a primeira medalha olímpica de Medina. Não conseguiu ir para a final, não pegou nenhuma onda na tentativa de ir para a final, porque o mar realmente estava ruim. O seu concorrente pegou uma onda, a primeira, depois o Medina ficou tentando pegar onda, não conseguiu mais, não veio onda, né? E aí não conseguiu ir para a final também, mas ficou com o bronze. Aqui até destacado no iclnoticias.com.br, uma bateria sem ondas para o Medina teria condições técnicas de tranquilamente para a final Medina e talvez com alguma tranquilidade ser o campeão das Olimpíadas. Infelizmente não deu. Bronze para o Medina também, então mais 2 medalhitas, ontem 3 na verdade, né? A da Rebeca, a da Tatiana e a do Medina. Quais foram os homens que ganharam até agora, Jimmy? O Medina, quem mais? Só? Só Medina. Só ele de homem, né? O resto é tudo medalha de mulheres, né? Eu acho que é isso, cara. Vocês lembram aí, gente? Né? Quem tá nos comentários pode nos ajudar aí. Mas se eu não me engano, teve uma medalha masculina por enquanto só, até agora. Ah, não, teve uma no judô também. Teve uma no judô, um bronze, eu acho, no judô, né? E só também, né, de homens, por enquanto. Bom, vamos lá. Isaquias Queiroz e Jack são ultrapassados no final e vão às quartas na canoagem, 500 metros. Foram ultrapassados nas últimas remadas, vão disputar as quartas de final na canoagem de velocidade. A dupla brasileira completou a prova ficando em terceiro em sua bateria e não avançou direto à semi. Poderia ter ido direto à semifinal se ficasse em primeiro ou segundo. Foi ultrapassada mais na finaleira ali. Não conseguiu chegar, portanto, vai agora disputar para tentar chegar na final. Tem chance ainda, claro. E o Isaquias ainda compete solo, né? Eu não sei se o Isaquias está solo nessa Olimpíada. O Isaquias foi a nossa grande revelação, né? O furacão avassalador em 2016 no Rio. Depois em Tóquio não fez uma boa Olimpíada, estava meio machucado, se não me engano, o Isaquias. É um fenômeno, né? Num esporte que o Brasil não tinha tradição, um esporte que geralmente outros países conseguem papar todas as medalhas ali. Agora com uma expectativa de ver como o Isaquias vai se sair. 3 medalhas. 3 medalhas masculinas. O Caio Bonfim, na marcha atlética. Ah, teve a marcha atlética, prata, verdade. Judô, Verdade. na... Prata no judô também? Prata no judô também. Então, prata na marcha atlética, prata no judô e bronze no surf. E o resto é tudo mulherada, velho. Espetacular, né? Bom, o Isaquias volta à ação nas quartas ainda hoje, na terça-feira, às 8h50, horário de Brasília. As provas são curtinhas, então aqui você pode esperar no finalzinho do Desperta, você pode ver a prova rapidinho lá, depois volta para o ICL, não saia daqui, né? Vai lá ver a prova e pula para cá de novo. Eles estão na primeira bateria e as 3 duplas mais rápidas seguem para a semifinal, enquanto os demais vão para a final B. Isaquias está em busca da 5ª medalha olímpica. O atleta de 30 anos conquistou 2 pratas e 1 bronze em 2016 e ganhou 1 ouro na última edição dos Jogos Olímpicos. Ah não, o Isaquias ganhou 1 ouro em Tóquio, então estou falando bobagem aqui. Se eu não me engano, ele é o 2º medalhista depois da Rebeca agora. A Rebeca é a primeira. E aí tá tudo meio embolado ali, né? Os velejadores e o Isaquias estão ali no 2º, 3º, 4º, tá tudo meio embolado. Tem uma na natação, se eu não me engano, é o Gustavo Borges ou um outro nadador, não lembro. Tem 2 pratas, 2 bronzes, né? Mas o Isaquias tá lá nas cabeças. Já o Jack, que é o companheiro dele, em sua 2ª edição das Olimpíadas, em Tóquio, ele ficou em 22º no C1, em 4º, com o Isaquias no C2. A dupla brasileira começou a prova muito forte, tomando a dianteira, passaram a primeira metade em segundo, atrás da dupla de atletas neutros. No entanto, levaram a virada dos italianos nas últimas remadas, sendo ultrapassados e vão disputar, portanto, as quartas com chance aí de medalha ainda, só perderam a chance de ir direto. Bom, hoje, terça-feira maluca, o Brasil tem 3 decisões simultâneas nas Olimpíadas. O futebol feminino começa a sua decisão às 16 horas, a seleção feminina vai enfrentar a Espanha, entram novamente como azaronas, né? As espanholas são aí as consideradas favoritas para essa partida.
Na fase de grupos, as brasileiras foram derrotadas pelas atuais campeãs mundiais em 2-0 em um jogo com expulsão de Marta. O basquete masculino também entra em quadra meia hora depois, às 16h30, e vamos jogar contra o Dream Team dos Estados Unidos. Muita gente considerando aí, eu não acompanho o basquete, mas considerando essa seleção dos Estados Unidos, o Jimmy deve saber, né? Talvez a seleção mais forte depois do Dream Team clássico, né, dos anos 90. É isso, Jimmy? Tá todo mundo que joga tudo na NBA tá na Olimpíada, né? E então o Brasil vai tomar um pau hoje. É isso? Será? Ou tem alguma chance? Mínima chance? Então vai ser um jogo legal de assistir. O esporte é meio maluco. O esporte é maluco, né? Mas é difícil jogar contra os Estados Unidos. A seleção brasileira é boa? É bom, mas não chega perto. Não chega perto. Tá bom. Vamos ver, né? Vai que, né? Vai que. O handebol feminino também vai rolar no mesmo horário com o duelo do Brasil contra a Noruega, valendo uma vaga na semifinal. Portanto, às 4 ou 4h30 da tarde, temos aí o basquete contra o timaço dos Estados Unidos, baita jogo para ver, né? O futebol feminino contra a Espanha e o handebol contra a Noruega. Tudo isso às 4 horas da tarde e 4h30 da tarde. Vai ser difícil acompanhar hoje, né? Bom, se você quiser saber aí mais sobre a participação do Brasil hoje, lá os nossos camaradas da revista Fórum publicaram a agenda olímpica, tá lá na capa da revista Fórum, revistaforum.com.br, para saber exatamente os horários e todas as medalhas sendo disputadas hoje. Tem disputa também na final individual dos saltos do hipismo. Rodrigo Pessoa e Stefan Barcha zeraram a pista na segunda-feira e se classificaram entre os 30 melhores que buscam o pódio. Aí já falamos aqui do Isaquias, né? O atletismo estará representado na parte da manhã com Rafael Pereira, na repescagem dos 110 com barreiras, Eliane Martins e Lissandra Campos na classificação do salto em distância, Tiffany Marinho na repescagem dos 400. A programação com os brasileiros está agendada para começar, já começou às 5h50 da manhã. O skate park feminino estreia nos Jogos Olímpicos com a participação de 3 brasileiras, Raika Ventura, Isadora Pacheco e Dora Varela, já agora no comecinho da manhã. A final vai ser disputada a partir do 12h30, portanto, final do skate feminino, hoje 12h30 no skate park. De manhã também tem a seleção de vôlei feminino que entra em quadra contra a República Dominicana buscando uma vaga nas semifinais da competição. Ontem a seleção masculina foi eliminada por 3-1 contra os Estados Unidos. Raro evento de calor súbito na Antártida vai favorecer queda de temperatura no Brasil. As altas temperaturas registradas na Antártida nos últimos dias devem contribuir para o avanço de uma forte frente fria para o Brasil prevista para essa semana. O chamado aquecimento súbito atmosférico tem provocado uma elevação muito expressiva nas temperaturas na região antártica, com máximas de até 30 graus acima da média esperada para esse período do ano. Com o enfraquecimento desse fluxo dos ventos, o ar frio escapa de forma mais fácil para regiões tropicais. Isso acaba favorecendo o ingresso do ar polar para as regiões do hemisfério sul, portanto, temos aí um avanço de frente fria nos próximos dias e deve começar a esfriar no Brasil, partindo do sul do país, né? Pelo que eu tô sabendo aqui, não vai durar muito essa frente fria. Há uma expectativa, inclusive, que seja a última do ano e aí balbal o inverno. Foi-se embora, né, Jimmy? Tivemos umas 2 semanas muito frias esse ano, muito frio mesmo, não teve nem aquela sobradinha de sol no meio do dia aí. Depois fez um calor de primavera, que é o momento que a gente está agora, e aí agora entra uma nova frente fria e depois eu acho que se foi o nosso inverno. Eu queria que durasse um pouquinho mais, mas porque eu gosto, né? Eu gosto mesmo. Mas aparentemente nos últimos anos o inverno tem sido isso, né? O inverninho chega aí, dá as caras em umas 2 semaninhas e se manda, né? Bom, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal abre margem para rever marco temporal e indígenas querem anular a audiência de conciliação, publicado lá no iclnoticias.com.br. Eu falei sobre isso aqui ontem. Tem coisas que eu odeio estar certo. Quem acompanhou o programa ontem aqui viu que eu falei sobre isso aqui. A política, ela não traz muita surpresa, gente, né? Ela não é uma coisa assim que você... onde tudo pode acontecer. Na verdade, não é tudo que pode acontecer, é quase nada que pode acontecer na política quando você junta alguns fatores ali. O Supremo enfrentou a tal da tese do marco temporal, que dizia rapidamente aqui, muito resumidamente,
que você só pode lutar por uma demarcação de uma terra se você estava em cima da terra em 1988. Ontem, aliás, no ICL Notícias primeira edição, nós entrevistamos o Leandro Barbosa, que é um dos principais repórteres do Brasil sobre conflito fundiário, né? Ele está lá no Mato Grosso do Sul, cobrindo a violência que está acontecendo em uma retomada. Aquele caso ali é um caso exemplar de que se o tal do marco temporal for aprovado, aquela população indígena não tem direito a brigar pela terra. Por quê? Porque eles foram expulsos de lá durante a Era Vargas. Então, acompanhe comigo o raciocínio. Vejam que raciocínio incrível, né? A população indígena estava na sua terra lá há 100, 200, 300 anos, 500, 1000 anos, sabe-se lá quanto tempo estavam lá. Cada população, em cada localidade, tem o seu período. Nos anos 50, expulsaram a população de lá e deram aquela terra para pessoas que depois viraram fazendeiros no Mato Grosso do Sul. Se o marco temporal for aprovado, porque ele está em debate ainda, inclusive no STF. O STF está fazendo um debate sobre uma lei, gente. Um debate. Tomou uma decisão, a Câmara quis tomar outra decisão, e o STF decidiu assim, vamos conversar então. Em 1988, portanto, aquela população indígena lá do Mato Grosso do Sul não estava na sua terra. Por que não estava na sua terra, Jimmy? Porque nos anos 50 eles foram expulsos de lá. Então não tem direito a lutar por ela. Vejam que beleza. Eu falei, né, ontem aqui, eu vou fazer a proposta também para o ministro Gilmar Mendes, que tá propondo esse debate aqui. Ministro, é o seguinte, proprietário de terra que não tinha documentação da terra em 1988 tem que sair também. Aí eu quero ver. Proprietário de terra que não tinha documentação em dia até 1988 no Brasil, se você pegar principalmente assim do Paraná para cima, né, para cima no mapa convencional que estamos acostumados a ver, né, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Centro-Oeste aí quase todo. Olha, eu acho que não fica um, tá? Então vamos propor o seguinte: já que as populações originárias não podem lutar pela sua terra se nela não estavam em 1988, eu proponho que a pessoa que não tem documentação da sua terra em 1988 tenha que sair também. Quero ver quem vai ficar em cima de terra aí. Olha, não fica quase ninguém. Ah, mas isso está fora de discussão. Hein, ministro Gilmar Mendes? Isso está fora de discussão. Aí, claro, fizeram-se, vamos fazer um debate no STF. Gente, quem tem mais força nisso aqui? Isso aqui é uma reunião de lobby. Isso aqui vai vencer quem tem mais poder, quem tem mais posição, quem está mais bem posicionado no xadrez. Ontem o Leandro Barbosa nos falou, inclusive, que uma parte da turma que está lá nessa retomada, tomando tiro e sendo ameaçada pelos jagunços desses fazendeiros que estão lá, tentou ir a Brasília. Sabe o que fizeram? Colocaram uma galera num ônibus para ir a Brasília, para tentar fazer pressão nessa reunião, nessa suposta reunião. Sabe o que aconteceu? Trancaram a estrada, não deixaram. O Leandro Barbosa falou que na cidade, inclusive, quando eles tentam comprar combustível, os postos de gasolina não vendem combustível para eles. Então, obviamente, isso aqui é uma luta desigual. Eu falei sobre isso ontem aqui. Era óbvio o caminho que ia tomar essa história. E agora, claro, o STF abriu margem para rever a própria decisão de setembro de 2023, que declarou inconstitucional a tese do marco temporal. O relator do processo, Gilmar Mendes, criou uma comissão de conciliação para tentar um consenso entre povos originários e o agronegócio sobre o tema. Realizou a primeira audiência na segunda-feira. A articulação dos povos indígenas, no entanto, pediu ao magistrado que anule a tentativa de conciliação e fez duras críticas ao magistrado. O STF derrubou o marco temporal em 23 e logo após o Congresso aprovou uma lei para restabelecer a tese segundo a qual a demarcação dos territórios deve respeitar a área ocupada até 1988. Disse a APIB sobre essa reunião. O despacho do ministro Gilmar Mendes sugere que o ataque do sistema político aos direitos constitucionais dos povos indígenas merece ser ponderado em uma mesa de conciliação. Na prática, premia-se a desobediência, a infidelidade à Constituição e o descompromisso com a própria Constituição.
O ministro, por sua vez, fez um discurso em que tratou a audiência como uma possibilidade de pacificação do tema, que divide indígenas e o agronegócio há anos. Gilmar disse que é curioso observar que a instauração da comissão tenha gerado protestos de vozes que rotulam esta mesa de debate como bazar de negócios. Olha, ministro, é o senhor que está falando, viu? É difícil, né, gente? É difícil. Eu acho que assim, qual que é a próxima mesa de conciliação que vai ter aí? Hein? Vamos fazer uma mesa de conciliação entre as velhinhas que sofreram golpe de cartão de crédito do Pix e os golpistas? Quem sabe? Não, porque tem um debate. Um debate aí, né? Não tem um debate? Não tem um debate aberto em relação a isso também? Podemos abrir esse debate. Bom, o Congresso pode aprovar lá uma lei, uma emenda constitucional, dizendo que o golpe do Pix está liberado no Brasil. Assim como estão inventando história em relação às terras, podem inventar história ao golpe do Pix. Aí o STF, em vez de ir lá e botar as cartas na mesa e falar, não, isso aqui é inconstitucional, não é previsto na Constituição, não existe essa história. Essa história é inventada. Uma história inventada. Então a gente pode fazer um debate, né, o Jimmy? De um lado ficam as velhinhas lá, que foram sofrer o golpe do Pix, do outro lado fica o cara que deu o golpe do Pix, né? O que tu acha? Uma boa ideia, né? Né? Não, acho que vamos começar a instituir isso no STF. Fazer várias mesas de debate em relação a isso. Aos donos de automóvel e o ladrão de carro. Também podemos fazer um debate, né? Ora, ministro. Bom, eu falei ontem o caminho que ia tomar isso aqui, né? Ai. Nos bastidores, entidades ligadas às duas partes acham improvável que se chegue a um consenso sobre o marco temporal. No entanto, a expectativa de que o diálogo facilite a construção de uma solução sobre outros trechos da lei aprovada pelo Congresso no final de 2023. Um deles diz respeito à regulamentação para pagamento de indenização prévia a proprietários de terrenos em locais ocupados tradicionalmente por indígenas, o que já foi aprovado pelo STF e pelo Legislativo e é atualmente rechaçado por entidades que representam os indígenas. Outro ponto é a possibilidade de haver atividade econômica em terras de povos originários em cooperação com povos não tradicionais. Ontem, Gilmar Mendes tentou tranquilizar os povos originários sobre a criação da Comissão de Conciliação. As entidades, claro, criticaram. A matéria completa está lá no iclnoticias.com.br. Lira privilegia ruralistas na Comissão do Marco Temporal no STF e deixa Célia Chacriabá na suplência. Claro, porque parte da comissão foi escolhida pela Câmara. A Câmara colocou quem lá, gente? Hein? O Mário Juruna? Não. A Célia Chacriabá? Não. Colocou quem lá? A Sônia Guajajara? Não. Quem o Lira vai colocar? O Lira, presidente da Câmara, que no ano passado, depois da decisão do STF, falando que o tal do marco temporal era inconstitucional, foi lá e aprovou uma lei para tensionar com o STF, de novo. Aí o STF teria que tomar outra decisão, dizendo, não, vocês estão loucos, isso não existe, vocês estão inventando uma história. Eu queria saber muito quem está ganhando por trás desse... Bom, o Lira é dono de terra, né? O Lira não tem negócio de boi lá, não é pecuarista, né? Deve estar rolando assim por baixo da mesa, assim a passação de mala até não poder mais. Até não poder mais. Claro, não em relação ao Arthur Lira. Meu doutor Arthur, em relação ao senhor, eu tenho certeza que não. Né? Em despacho dado na tarde da segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nomeou os parlamentares que irão compor a Comissão de Conciliação do Marco Temporal no STF. E escolheu como titulares Pedro Lupion, Lúcio Moschini, ambos integrantes da bancada do agro, óbvio. Vai ser integrante do quê? Da bancada dos direitos humanos? Não, né? Óbvio que não. Paralelamente, Lira deixou como primeira suplente a bolsonarista Bia Kicis. E aí a segunda suplente é a Célia Chacriabá. O que eu falei ontem aqui? Não há surpresas na política. Não há surpresas. Às vezes acontece assim um terceiro elemento, né? No meio da série,
Sabem que o roteirista do Brasil não dorme, né? Então no meio da série acontecem coisas que a gente não pode prever, claro, mas isso são coisas da natureza humana, são acontecimentos, como diria o Foucault, né? Então, acontecimentos. O mundo está aí, os acontecimentos não param. Agora, gente, quando você pega os ingredientes e começa a montar a cena da política, não tem surpresa na cena. Não vai aparecer um alienígena no meio desse filme. Quando você monta esse tipo de comissão no STF, não há surpresa em relação ao caminho que vai ser adotado. Agora, o que a gente pode fazer? Pressionar. E aí podemos ter um bom fim nessa discussão? Eventualmente podemos. Será surpreendente? Não, se a gente pressionar, não vai ser surpreendente. Não vai ter nenhuma surpresa. A gente pressiona e pode mudar o curso da história. Essa comissão não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Estão brincando com a vida das populações originárias. Enquanto os senhores engravatados debatem em Brasília, as pessoas tomam tiro lá no Mato Grosso. São aterrorizadas nos vídeos que mostramos ontem no ICL Notícias, primeira edição. Aquele monte de caminhonete com luz ligada e motor bombando de madrugada, como se fosse uma cena de Mad Max. Tá? Com ataque contra crianças e adolescentes, inclusive. Uma senhora de 62 anos tomou um tiro nas costas ontem, a gente mostrou a imagem aqui. Pessoas que não têm o que comer. O Leandro Barbosa, repórter, quando ele chegou lá, a primeira coisa que aconteceu foi uma criança ficar olhando para ele e apontando para um fogão a lenha, pedindo comida. Que debate que a gente vai fazer sobre isso? Qual debate? Já viu pessoa de barriga vazia debater alguma coisa? Essa comissão é surreal. Surreal. E fico por aqui, para dizer o mínimo. É um absurdo que eu, disse a Célia Chacriabá, que ocuparia um lugar legítimo da defesa dos povos indígenas, ir para essa mesa de conciliação para ser suplente da bancada ruralista, de 2 membros que são líderes da frente parlamentar do passar a boiada e que têm interesse direto no marco temporal, porque não me surpreende que os 2 que foram escolhidos pelo Lira sejam inclusive fazendeiros. Então, assim, a Câmara podia escolher 2 pessoas para participar da mesa de debate e 2 suplentes. Por que não? Então, um ruralista, já que são representados na Câmara, e um indígena? Não. 2 ruralistas. Qual o balanço que tem um negócio desse? Foram eles, disse a deputada, que pressionaram em votar em regime de urgência o marco temporal ainda no mês de abril do ano passado e depois foram eles que pressionaram para votar o mérito. Eu imagino que a sociedade brasileira também receba isso com indignação. O Lupião, atual presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, enquanto o Moschini atua na seção de Direito de Propriedade da Frente e a Bia Kicis na parte da Alimentação e Saúde. Já a Célia coordena atualmente a Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos dos povos indígenas. Sendo assim, a escolha de Lira produz a histórica disputa política entre as 2 frentes, deixando claro os parça ali, né? Os parça na titularidade para ir lá debater. É super justo esse debate, super equilibrado, vai dar bom, sem dúvida vai dar bom. Vamos lá para o Reino Unido. O Reino Unido tem 5º dia de violentos protestos da extrema-direita. O governo trabalhista de Keir Starmer tentava convencer a população de sua capacidade de conter os violentos protestos estimulados pela extrema-direita durante o 5º dia que aconteceu um dos piores distúrbios na Inglaterra nos últimos 10 anos. Os protestos começaram depois que rumores se espalharam pelas redes sociais, fake news, divulgados por influenciadores de extrema-direita, mentirosos, cretinos, criminosos, vagabundos. É o mesmo tipo de gente que tem no Brasil, tá? A gente fica com esse papo às vezes de, é só no Brasil. Não é só no Brasil, gente, tá? Os Alan dos Santos estão espalhados pelo mundo. No Reino Unido tem também. O que está acontecendo lá foi motivado por notícia falsa, publicada em rede social, inclusive em sites que simulavam, a gente mostrou ontem uma matéria aqui do The Guardian, um site que simulava um famoso canal de televisão dos Estados Unidos. Tava lá o site, boa parte do conteúdo, inclusive segundo a apuração do The Guardian, foi gerado por inteligência artificial, para gerar engajamento, clique e dinheiro. Então, para além de tudo, o caos é um negócio. Para além de tudo, o caos é dinheiro na conta desses vagabundos. Debate-se cada vez mais também no Reino Unido
o papel das redes sociais. Isso que o Reino Unido já aprovou uma lei muito parecida com o que a gente não aprovou aqui no Brasil, que é o PL 2630. Né? Que eu não me canso de falar do PL 2630, vocês já devem estar enjoados, mas eu não vou parar de falar sobre o PL 2630. Porque no Brasil a gente teve a chance de aprovar uma lei muito parecida com a que foi aprovada no Canadá, na Austrália, na União Europeia, na Grã-Bretanha, e não quisemos. E, inclusive com força contrária, claro, dos óbvios gigantes das empresas assim ditas de tecnologia, que são empresas de publicidade, na verdade, Google, Facebook, TikTok, todo mundo, mas inclusive com a feliz ajuda da imprensa, de boa parte da imprensa, de mídia de esquerda, que receberam dinheiro para defender essa barbaridade, para derrubar o PL 2630. Falei sobre isso aqui o ano passado inteiro, né? Eu não vou nem polemizar de novo aqui, todo mundo já sabe. No Reino Unido tem uma lei. Só que estão debatendo de novo se essa lei é suficiente ou não. Porque isso tudo foi espalhado pelas redes sociais. Quando começaram os distúrbios lá, um youtuber desses famosos influencers de extrema-direita foi visto na cena da confusão, do terrorismo doméstico, que é o que está acontecendo no Reino Unido, e depois postou aquele vídeo no YouTube e em poucos minutos tinha 30, 40, 50 mil visualizações. Aquilo levou a população a acreditar que uma tragédia que aconteceu no Reino Unido, uma pessoa entrou em uma aula de dança infantil, esfaqueou várias pessoas, entre elas 3 crianças que foram mortas, e aí publicou-se que era um imigrante ilegal muçulmano. Não era. O jovem que é o suspeito, de 17 anos, nasceu em Cardiff. Ele é galês. E não é muçulmano. E aí, claro, todos os nazistas da Grã-Bretanha, que não são poucos pelo visto, foram para a rua, estão parando carros, para saber que quem está dirigindo o carro é imigrante ou não é, e se for imigrante arrancam do carro, pichando casas, invadindo hotéis onde ficam abrigados pessoas que estão pedindo asilo. Atenção, pessoas que estão pedindo asilo de guerras muitas vezes que foram iniciadas pela Grã-Bretanha. Tá bom? Porque eu lembro muito bem 2008, 9, 10, quando França, Reino Unido, Estados Unidos, Itália começaram a bombardear o norte da África. Antes disso, Iraque, Afeganistão. Então essas guerras que esses países colonialistas promoveram lá geraram uma massa de refugiados que agora não podem ser aceitos nos países que promoveram a guerra, que ganharam dinheiro com a guerra, que movimentaram a máquina, o complexo industrial militar. Foram lá, destruíram a casa da pessoa, a pessoa desesperada procura um lugar para viver, chega no país que destruiu a casa dela e corre o risco ainda de ser assassinada dentro do hotel quando está pedindo asilo, está pedindo refúgio por conta da guerra. Esse é o mecanismo. Esse é o mecanismo. O que acontece na Grã-Bretanha agora? Neoliberalismo no talo, nas últimas décadas. Brexit. Lembram da votação que aconteceu na Grã-Bretanha para tirar o Reino Unido da União Europeia? Tiraram o Reino Unido da União Europeia. Muito alimentado, inclusive muita gente que estuda o tema diz que esse é o laboratório de uma eleição movimentada por fake news, onde emergiu a figura do Nigel Farage, que é um dos líderes da extrema-direita, que aliás está metido nessa zona toda agora lá, influenciando, jogando gasolina no fogo. Bom, saíram da União Europeia. O que aconteceu na União Europeia? Preço dos alimentos explodiu. Na Grã-Bretanha. O preço dos alimentos explodiu, porque o Reino Unido não produz alimento que consome. Precisa importar. As taxas de importação aumentaram. Ele saiu do mercado comum europeu. Preço de aluguel explodiu. Paradoxalmente, vejam que curioso, se você pegar os dados do Reino Unido, de fácil acesso no YouTube, dados oficiais, hoje está faltando imigrante no Reino Unido. Não é que está sobrando, gente. Não tem uma maioria muçulmana, não tem nada disso. Está faltando mão de obra no Reino Unido, porque está cada vez mais difícil, depois do Brexit, você conseguir morar lá e ter visto de trabalho.
O país fechou-se. Então sabe aquela história que falam para você que é o seguinte, o imigrante está roubando o emprego do cidadão local. Sabe essa história? Tem muito nos Estados Unidos, a gente vai ouvir isso agora com o Trump também. Não, o imigrante vem aqui roubar nossos empregos. Depois do Brexit, anos depois, a gente pode avaliar agora, com dados oficiais do governo, essa história é falsa. Falsa. A ideia era fazer o Brexit e atrair, fechar a possibilidade de você ter trabalhadores lá, dificultar os vistos de trabalho para só atrair cérebros. Essa era a ideia, né? Não, a gente vai dificultar, não vai entrar mais ninguém aqui, porque o imigrante ele vem, ele rouba o emprego do cidadão nato aqui no Reino Unido e a gente vai dar visto de trabalho só para os cérebros. Então, o pesquisador, o cientista, o cara que vai lá, né, os empregos assim ditos qualificados. Sabe quantos empregos está faltando no Reino Unido hoje? 300 mil. Pra quê, Jimmy? Fritar hambúrguer, limpar casa, lavar carro, passear com o cachorro, cuidar de idoso. As pessoas sumiram. Os ingleses toparam fazer esses trabalhos? Não. Por quê? Porque são trabalhos mal remunerados. Então é um problema da economia do Reino Unido, que não paga direito a essas pessoas e precisava dos imigrantes. Ainda precisa, inclusive. Estão batendo num inimigo imaginário. Não é o que eu acho, são os dados da economia do Reino Unido. Há uma falta brutal de imigrantes para fazer serviços básicos de limpeza, de coleta de lixo, cuidar de pessoas idosas, cortar grama, serviço básico, trabalhar em posto de gasolina, em lojinha, em supermercado, no caixa, em hotel. Então, para além de tudo, uma balela o que contaram para as pessoas do Reino Unido. A frustração é imensa no Reino Unido, está super caro, eu tive lá agora, né? A gente está em agosto. Quando é que eu fui para lá? De junho? Acho que eu viajei, né? Para lá, não lembro. Junho, acho que foi. Tá muito caro. O custo de vida tá absurdo no Reino Unido. Absurdo. Os aluguéis super caros. As pessoas que eu conheço, elas vão morando cada vez mais para longe das cidades, assim. A pessoa vai se mudando. Ah, achei um bairro legal e tal. Ah, onde é que é? Ah, tem que andar mais 5 estações de trem. As pessoas vão indo embora. Alimento super caro, problema com emprego, né? Isso é uma questão econômica. As decisões que foram tomadas no Reino Unido, agora as pessoas estão pagando preço. O que é mais fácil fazer para a extrema-direita? Culpar o imigrante. Inventa uma história, joga um boato na internet, aproveita num momento de comoção nacional em relação a um crime brutal que aconteceu, espalha um boato de que foi um imigrante ilegal, muçulmano, já pega todo o combo já, né? Só faltou falar que era LGBT e o que mais? Vai somando, né? O imigrante legal, muçulmano, LGBT, o woke, não sei o quê. Pega todo o combo, joga em cima disso. Tá o caos. Tá o caos. Vamos lá rapidamente para a Venezuela. O Edmundo Gonzalez diz ser presidente eleito da Venezuela. O Edmundo Gonzalez acaba de se proclamar ontem, né? A si mesmo, o novo presidente eleito da Venezuela. A informação foi dada pelo próprio candidato da oposição. O Edmundo Gonzalez é o cara que tentou derrotar o Maduro nas eleições, que ainda está uma nuvem lá na Venezuela e ninguém sabe o que vai acontecer de fato. A nota foi publicada no Twitter e também assinada por Maria Corina Machado, que é de fato a líder da oposição na Venezuela. Vencemos sem qualquer discussão, diz a nota. Foi uma avalanche eleitoral cheia de energia, com uma organização cidadã admirável, pacífica, democrática, com resultados irreversíveis. No texto, Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado ainda acrescentam que agora é preciso fazer respeitar a voz do povo. Tá aqui a nota, publicada no iclnoticias.com.br, para quem quiser ler a nota na íntegra. Ela é assinada pelo Edmundo Gonzalez Urrutia, que se declara presidente eleito da Venezuela, né? No mais das vezes uma declaração inócua, absolutamente nada vai acontecer. A comissão eleitoral lá da Venezuela declarou que o vencedor foi Maduro. O Maduro está no poder, lá ficará. Não vai... Gente, não deve acontecer nada na Venezuela. O que vai acontecer daqui para frente, a Venezuela se fechou cada vez mais, expulsou representações diplomáticas de vários países da América Latina, Argentina, Peru, Chile, vários lugares, né? Maduro não vai sair do poder, Maduro controla o país, goste você ou não, eu vou dizer aqui um fato, Maduro controla o país em uma união com exército, polícia e igreja.
Ah, mas eu não gosto que fala isso. Tudo bem, não gosta. Já não gostou, agora já deixa de desgostar e vamos seguir a vida. Assim é. O Maduro hoje controla o país em uma união com o exército, então é um regime ou um governo, ou chame como você quiser, é um governo militar, um governo militarizado. Lembram quando eu falava aqui no Brasil que o governo Bolsonaro era um governo militar? Por quê? Pelas características do governo Bolsonaro. Não é que ele chegou ao poder por um golpe militar. O Bolsonaro chegou ao poder por eleições. Mas o Bolsonaro militarizou o governo. Tinha 6.500 militares na máquina pública federal durante o governo Bolsonaro. É mais gente do que durante a ditadura militar brasileira. Então o governo brasileiro, na prática, durante o governo Bolsonaro, era um governo militar. Quando eu falava isso aqui, as pessoas aplaudiam. Então é o seguinte, o governo Maduro é um governo militar também, tá bom? O governo Maduro é tomado por militares. A aliança que mantém o governo Maduro em pé é uma aliança militar. O Maduro não corre nenhum risco de sofrer um golpe militar, por exemplo. Por quê? Porque o exército está no governo. Bom, nenhum, não sabemos, né? A Venezuela, bom, a América Latina no geral, pode ter uma cisão nas Forças Armadas, enfim. Não parece. A polícia também está com o Maduro. E agora, cada vez mais fortemente, a igreja, através da figura da Igreja Universal, do Edir Macedo. Esta é a junção de forças que está atualmente comandando a Venezuela. Tá bom? Ah, eu não gosto que fala isso, tudo bem. Fazer o quê? Tem um monte de coisa que eu não gosto também. Lula pede transparência no resultado da eleição presidencial da Venezuela. O Lula está à vista do Chile, falou mais uma vez que precisa ter diálogo entre o Maduro e a oposição, mas segue pedindo transparência. O Brasil, o México e a Colômbia são os principais países que estão aí tentando negociar. O Brasil tomou a frente disso, inclusive o Lula recebeu uma mensagem do Emmanuel Macron ontem, por exemplo, já tinha falado com o Joe Biden na semana passada, então o Brasil é o país que está liderando essa conversa e sendo reconhecido, né, pela União Europeia, pelos Estados Unidos, enfim, todo mundo aí, pedindo ainda que o Maduro mostre as tais atas eleitorais, os boletins, os dincumento, como dizia minha avó. Mostra os dincumento aí, filho. Né? Estão exigindo da Venezuela algo que não exigiriam. Não, isso aqui foi um acordo que foi feito, assinado pelo Maduro, assinado, chamado Acordo de Barbados. Assinado, dizendo que seria, que se perdesse, deixaria o poder, que cumpriria lá os passos, e os passos não foram cumpridos, gente. Não foram cumpridos. Cada vez mais não podemos afirmar, porque justamente não temos as atas, então ninguém sabe. Cada vez mais com cara de que perdeu a eleição. Esse é o ponto que está dado. Mas o imperialismo, não sei o que, sim, tudo isso sabemos, demos o contexto aqui na semana passada. 5 dias eu fiz o programa sobre Venezuela aqui. Tem todo o contexto. Estamos falando do momento atual da Venezuela em relação a esta eleição. Tá bom? Bom, vamos lá, tem só mais uma notícia de contexto aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, rapidamente, antes da gente ir fechando o programa aqui. Na revista Fórum, atas eleitorais que atestariam vitória de Maduro são entregues à Justiça. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela informou na noite dessa terça-feira que entregou à Corte Suprema, equivalente venezuelana ao STF, as atas eleitorais que atestariam a vitória do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho. Bom, portanto, tá aqui, ó. Essas atas eleitorais precisam ser públicas. Entregar para o Supremo lá na Venezuela é diversionismo, é ganhar tempo, é ludibriar, é esse joguinho de fumaça, é jogar o estralinho aquele da fumacinha no chão e sair correndo. Por que eu vou repetir isso pela milésima vez? Essas atas são iguais aos boletins de urna aqui no Brasil. O que acontece no Brasil quando termina uma eleição? Você vai no site do TSE e pode consultar todos os 480 e picos mil boletins eleitorais de todas as urnas do país para saber quantos votos cada candidato fez em cada urna, em cada sessão eleitoral. Isso é público, está na internet, no Google. E é isso que a Venezuela tem que fazer e não colocar... Se o Conselho Nacional Eleitoral mandou para o STF, então ele tem esses documentos. Por que de acha esse negócio não está público? Público para as pessoas conferirem.
Cada boletim tem um QR Code, tem um hash code, ele é assinado pelos fiscais de mesa para... Por quê? Porque isso não pode ser visto por todo mundo, pela população local, inclusive. Lembram a autodeterminação dos povos? Como a pessoa vai autodeterminar o seu destino como um povo se ela não tem acesso aos documentos da votação, gente? Difícil, né? Olha, para fechar o programa de hoje, e a gente vai explorar, claro, isso mais no ICL Notícias primeira edição, a Juliana Dalpiva traz uma notícia importante aqui. Ela segue no pé do Carlos Bolsonaro, no ótimo sentido, aliás, na investigação dos dinheiros misteriosos da família Bolsonaro, que é um prodígio, né? Um prodígio da feitura da grana, né? Carlos Bolsonaro ganha 1.200.000 com venda de imóveis, mas só declara 687 mil ao TSE. O filho do Jair Bolsonaro vendeu 2 apartamentos que havia declarado na eleição de 2020. Isso aqui faz parte de uma série de matérias que foi publicada pela Juliana Dalpiva sobre o dinheiro do Carlos Bolsonaro e o seu misterioso cofre, cujo ele frequentava assim com muita assiduidade, digamos, né? Em momentos decisivos da vida da família Bolsonaro. Antes de comprar apartamento, antes de fazer um negócio, aqui e ali, estava sempre lá no cofre. Numa agência do Banco do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. No cofre, pegando dinheiro vivo, saindo com maletas, com mochilas, com sacolas, com bolsos cheios de dinheiro, muito comum, inclusive no centro do Rio de Janeiro. A pessoa encontra você, se você não está com uma mochila cheia de dinheiro, a pessoa pergunta, nossa, mas o que aconteceu? Você não está com a sua mochila carregando o seu dinheiro? Hoje é super comum no centro do Rio de Janeiro, né? É uma tradição, o Carlos Bolsonaro estava apenas cumprindo lá a tradição. Muito bem, o programa está acabando. Só para lembrar rapidamente, teremos ainda falta uma semana, olha só, falta uma semana para a gente exibir no ICL, online, para todo mundo, exclusivo, gratuito, a exibição do nosso documentário Vai pra Cuba, Eduardo, o primeiro documentário original internacional do ICL, gravado em Cuba, com equipe local, uma das maiores escolas de cinema do mundo, direção da Juliana Baroni. Tanto mandam a gente pra Cuba que o Edu foi. E o ICL vai mostrar pra vocês, pra todo mundo aqui, o que é Cuba hoje. O que é essa mítica Cuba, sobre a qual não temos praticamente nada de informação e muita fake news. Na semana que vem, quarta-feira, às 8 horas da noite, exibição global, ao vivo, online, para todo mundo. É só entrar em despertasl.com.br, colocar o seu e-mail e clicar no botãozinho para ser avisado. É isso, Jimmy? Terça-feira? Perdão, terça-feira, às 8 horas da noite. Então falta menos de uma semana. Terça, 8 horas da noite, despertasl.com.br, coloca o e-mail, vai lá, despertasl.com.br, faça agora rapidamente, é só abrir, colocar o e-mail, apertar um botão, tá resolvido, 3 segundinhos, você vai ser avisado ou avisada por e-mail antes da exibição do filme, vai ser espetacular. Já estamos batendo aí quase 100 mil pessoas inscritas para assistir o filme. Vocês imaginem o tamanho desse negócio, o filme tá lindo, espetacular, super informativo, é mais um grande evento que só o ICL faz aqui no Brasil, tá bom? Voltaremos amanhã, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Muito obrigado para todo mundo, um beijo, tchau. Entre a utopia e o inferno, essa é a situação de um país que desperta tantas paixões, amado por tantos, odiado por outros. Estamos falando de Cuba. No dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tem o prazer de lançar o seu primeiro documentário internacional. Uma superprodução. Vai pra Cuba, Eduardo! Dos mesmos montadores de Lei da Selva e Tropa de Elite 2, do mesmo roteirista brasileiro que concorreu ao Oscar, um filme que vai ficar marcado para sempre na sua cabeça. Não perde não, é uma exibição única. Chame seus amigos e amigas para assistir também. Dia 13 de agosto a gente está junto.